Olá! Esse vídeo tem por objetivo orientar um roteiro de observação para o bom aproveitamento do aparelho auditivo, proporcionando um maior conhecimento para lidar com seus alunos no dia a dia. O mais importante para a criança com deficiência auditiva é que seus aparelhos estejam funcionando de uma forma apropriada. Por esse motivo, é recomendado que os aparelhos auditivos sejam verificados diariamente. É imprescindível verificar se o aparelho está realmente funcionando antes de começar qualquer atividade que requer audição ou se existe alguma dúvida quanto ao seu desempenho. Como você já sabe, se a criança não estiver escutando em sala de aula da melhor maneira possível, ela não terá acesso às mensagens e instruções nas salas. Terá dificuldade em compreender as atividades e executá-las como deveria. Por isso, você, professor, é importante demais ser nosso parceiro no sucesso do desenvolvimento e aprendizagem do seu aluno com deficiência auditiva. E verificar se os aparelhos estão funcionando corretamente é o primeiro passo para a garantia da acessibilidade em sua sala de aula. Além disso, o procedimento de checagem é rápido e trará a você a maior confiança sobre o que o seu aluno consegue captar e o que você está falando e todos os demais sons da sala de aula. Na checagem do funcionamento do aparelho, nós vamos mostrar aqui hoje 2 procedimentos simples para você utilizar. O primeiro é o teste do aparelho, se ele está funcionando ou não. E o segundo, vamos ensinar você a colocar e retirar o aparelho na orelha corretamente. Recomenda-se que todos os dias antes de iniciar uma atividade, o aparelho seja checado, para saber se o aparelho está funcionando e verificar a necessidade da troca da pilha. Assim, se o cuidador, o professor ou o familiar fizer todos os dias esse mesmo procedimento, ele vai se familiarizar com os sons que vêm do aparelho e saberá com facilidade quando este não estiver mais funcionando adequadamente, ou se precisa substituir a bateria. Na testagem da bateria do aparelho auditivo, existem 2 formas de checar isso: usando o testador de bateria ou sem o testador, usando as próprias mãos. Existem no mercado alguns modelos diferentes de testadores de bateria, mas todos têm a mesma função, que é verificar o bom funcionamento da bateria. Para testar se a bateria do aparelho do seu aluno está bom com o testador, você vai colocar a bateria no testador e certificar onde está a marca positiva, se ela está virada para cima, e você vai poder deslizar a bateria na direção da seta e ler esse resultado no visor. É um procedimento bastante simples para o dia a dia. Sem o testador de bateria, você pode fazer a seguinte técnica: você vai colocar a bateria no aparelho, fechar o compartimento de bateria, fechar a sua mão em concha, colocar em volta do aparelho e aproximar da sua orelha. Se o aparelho auditivo estiver apitando, você vai verificar que a bateria está realmente funcionando. Quando você usa essa técnica diariamente, você começa a perceber quando o som está ficando mais fraco, quando está na hora de trocar a bateria. Porque às vezes você não sabe ou não tem certeza se você está tendo energia ou não suficiente para o funcionamento do aparelho. E para captar os sons do ambiente, essa bateria vai precisar estar em boas condições. No modelo retroauricular de aparelhos auditivos, esse que coloca atrás da orelha, você deve seguir as seguintes instruções conforme você vai ver nas imagens a seguir. Você vai abrir o compartimento de bateria completamente, empurrando a borda saliente com a ponta do dedo. Você vai retirar o adesivo do lado positivo da nova bateria. Vai esperar por 1 minuto, caso essa bateria seja de zinco, ela precisa deste minutinho para fazer a ativação da mesma, antes de inserir no aparelho auditivo. Certifique-se que o lado positivo da bateria está realmente do lado correto, que é o lado positivo que está na bandeja onde você tem que encaixar no compartimento de bateria. No modelo intra-auricular, aquele que fica dentro do ouvido, você vai seguir as mesmas instruções para a troca de bateria, abrindo o compartimento completamente, colocando a pilha na posição correta, ou seja, o mais da bateria e o mais da gavetinha na mesma posição, e fazer o fechamento adequadamente. Nunca force esse fechamento para não haver quebra do compartimento de bateria.
Vocês devem prestar atenção se na hora que vocês abrem o compartimento de pilha para substituí-la, aquela pilha ou para testá-la, ela tem alguma umidade. Se existe alguma umidade, essa pilha deve ser substituída para não prejudicar todo o sistema do aparelho. Quando você troca a bateria, vai levar alguns segundos antes do aparelho voltar a funcionar e você ouvir novamente o apito. Quando você trocar a bateria, então aguarde uns minutinhos para que ela volte a funcionar e você escute novamente o barulho do aparelho. Como você liga e desliga o aparelho também é um ponto bastante importante. Em alguns modelos de aparelhos auditivos, o aparelho só começa a funcionar quando o compartimento de bateria é fechado. Em outros modelos, depende de você ligar um botão na parte externa. Para desligar o aparelho auditivo, deve-se abrir o compartimento da bateria completamente e outras vezes deve-se apertar o botão de liga e desliga. Então, existem modelos diferentes para ligar e desligar o aparelho. Uma outra coisa bastante importante é manter a bateria em ordem. Para preservar a bateria, é recomendado tirar a bateria do aparelho auditivo toda vez que ele não está sendo utilizado. Então, desligou o aparelho, não está em uso, você pode tirar a bateria e mantê-la para o lado externo. Uma coisa importante na nossa rotina é o ato de inserir e retirar o aparelho auditivo da orelha da criança, que requer alguns cuidados. Com o tempo, você vai pegando prática e você vai perceber que é uma tarefa fácil, que vai ficando cada dia mais fácil para vocês. Os aparelhos auditivos de amplificação individual, em sua maioria, são fáceis e práticos de serem inseridos na orelha. Observe nesse próximo vídeo o passo a passo sobre inserir e retirar os aparelhos adequadamente. Então, a primeira coisa é pegar os moldes com o dedo indicador e polegar e inseri-lo na orelha. Você vai mover o molde até que ele fique bem encaixado dentro da orelha. Coloque o aparelho auditivo atrás da orelha e verifique se ele realmente está bem adaptado, não tem nenhuma parte que está para fora. Para retirar, o mesmo procedimento. Você vai ter bastante tranquilidade, empurrar ele um pouquinho para trás, para tentar girar ele e deslocando ele assim com facilidade. Você não deve retirar puxando o tubo, porque muitas vezes isso pode fazer com que o tubo saia do molde. Outra dica importante para o seu dia a dia, uma situação muito corriqueira na sala de aula e para quem lida com deficiente auditivo, é aquele apito, feedback ou microfonia que às vezes incomoda. Então, como eu faço para saber que problema que pode ser quando eu ouço esse apito vindo do aparelho da criança? Esse é um problema muito comum, a gente ouve, ele vem do aparelho da criança e ele pode ser por vários motivos. Então, quando o aparelho não está inserido apropriadamente na orelha da criança, esse aparelho pode estar emitindo esse apito. Então, a colocação adequada vai cessar o apito. Caso não pare de apitar, é importante verificar se foi colocada todas as partes para dentro mesmo do ouvido. Algumas situações podem gerar esse apito desagradável por tempo mais prolongado, mesmo quando ele está bem adaptado à orelha, que pode ser um grande acúmulo de cerume no ouvido, quando o volume do aparelho está muito alto, quando existe uma rachadura no tubo do molde e ele precisa ser substituído. Às vezes o próprio molde ele está entupido e precisa ser feita a limpeza. E aí, por último, a gente pode pensar que realizado toda a checagem de todos esses aspectos e ainda mantém o barulho, é possível que seja um problema mecânico. Então, deve ser enviado para assistência técnica. Então, no caso de algum aluno apresentar qualquer um desses problemas, é importante que você, professor, comunique à família e peça para este avisar ao fonoaudiólogo responsável pela reabilitação ou procurar o serviço de saúde auditiva onde o mesmo é acompanhado. Bem, e por último, mas não menos importante, nós vamos fazer um teste de escuta para mostrar para vocês como é que a gente pode ter certeza que o aparelho está funcionando bem logo após a colocação dele na orelha. Um dos testes muito simples que nós usamos na rotina do dia a dia é utilizar os 6 sons simples que nós chamamos de sons do Ling, que é o A, I, U, S, M, X. Esses sons, ou mesmo chamar a criança por trás, ou ainda perguntar, fazer algumas perguntas sem que ela esteja olhando a sua boca, vai permitir verificar se auditivamente ela está respondendo bem com o aparelho. A,
No caso que a criança não consegue responder, ela pode simplesmente levantar a mão quando ela ouvir algum desses sons. É um teste bem simples que pode ser realizado utilizando alguns desses sons só para verificar se o aparelho está funcionando bem. Bom, hoje aprendemos alguns conteúdos muito importantes para a rotina do professor, sobre as pilhas, baterias que alimentam o aparelho para um bom funcionamento do dispositivo auditivo e também sobre a importância adequada da fixação do aparelho na orelha da criança. Dando continuidade ao que você aprendeu agora, minha sugestão é que vocês façam uma leitura de todo o guia de checagem e uso do AAS e molde. Ter conhecimento sobre outras situações frequentes no dia a dia e saber gerenciar essas situações vai facilitar muito o seu trabalho e vai te dar confiança quando a criança está realmente ouvindo bem para utilizar a informação para a sua aprendizagem.